Muito boa tarde, meu povo bonito. Estou aqui de volta. Meu nome é Oliveira e eu vim falar aqui com vocês sobre game dev. E vocês devem estar se beliscando, achando, tão sonhando que, caralho, 2 vídeos em uma semana só. Pois é, cara, eu sou desses. Sou cheio de surpresas, porra. Mas o que que acontece? Eu tinha comentado com vocês que no vídeo de hoje, né? Quer dizer, no último vídeo, eu comentei que no vídeo seguinte a gente já começaria a falar sobre a programação mesmo, os sistemas e começar a mostrar qual é a ideia na prática. Mas eu também comentei que a gente ia fazer uma recapitulação para ver o status e onde estamos, né? E se eu fizesse os dois juntos, eu acho que ia dar muito problema, ia se estender demais, ia ficar meio confuso e tal. Então eu preferi separar. Até porque eu acho que tem algumas coisas interessantes aqui no que eu tô trazendo para vocês. Então, como vocês estão vendo aí na tela, eu vou falar sobre as dificuldades e aprendizados, além de dar um reporte, né, do status de onde estamos, né, em que pé que a gente está. E até nessa questão, né, de recapitulando, eu acho que para quem não quer se dar o trabalho de ver todos os vídeos e não sabe o que a gente está fazendo aqui, o meu nome é Hermano Augusto, vulgo Oliveira, e eu tô tentando me tornar o game dev, o melhor game dev do sul do mundo. E eu estou fazendo um projetinho aqui para testar algumas das coisas que eu aprendi, eu estou na fase de aprendizado ainda. Porque daqui a daqui a 2 meses, eu vou pro Japão. Porque eu vou buscar um jogo de referência, eu quero ter a mídia física, um jogo de Play 1. Porque eu quero estudar ele. Tudo que eu estou fazendo aqui para vocês, eu vou mostrar como é feito em tempo real, gravando essas coisas sobre esse jogo. E em cima disso, eu vou criar o que a gente chama de fatia vertical. Eu vou criar basicamente uma fase seguindo seguindo a orientação desse jogo, né? Tipo, o mesmo estilo visual, o mesmo a mesma narrativa, enfim, tentar pegar os elementos dele e fazer a minha releitura desse jogo. É um dos meus jogos favoritos. Eu não vou contar pra vocês que jogo é esse até eu chegar lá, mas enfim, isso é um problema de vocês, não o meu. E é isso. Como vocês também estão vendo, é o 11º episódio. Então, eu comecei isso aqui em novembro. Tá sendo um processo muito massa, eu tô aprendendo bastante. E mostrar aqui basicamente, né, o que já tá feito. Peraí que eu vou ter que desligar minha câmera, porque não vai dar boa aqui não. Então, esse daqui é o status do que temos preparado, né? Eu separei esses 4 pilares, porque na minha opinião é o que compõe game dev, né? Arte visual, narrativa, sistema e áudio. E eles estavam numa ordem diferente, depois da recomendação da galera que tá acompanhando aqui, eu precisei fazer algumas mudanças, porque eu tava travado concept art na modelagem 3D. Mas enfim, superamos isso, então a gente tem basicamente dois eixos finalizados. É até importante dizer que da questão da modelagem, da animação, eu ainda não coloquei dentro do ambiente ali de desenvolvimento da engine, né? Então tem uma chance de dar zica ainda, mas enfim, a gente arruma depois, mas corremos esse risco. Então já estamos aqui na terceira etapa, né? A gente vai começar a falar sobre os sistemas internos de jogabilidade e as regras do jogo. Eu já comentei elas por alto aqui com vocês, mas a gente vai entrar mais a fundo nelas aqui. Eu estou usando a Unity, mas eu vou dar uma palhinha em breve sobre um outro desafio também que eu encontrei dentro desse processo. E como a gente vai falar sobre o aprendizado e as dificuldades, eu resolvi trazer isso aqui para vocês hoje. Então, isso dali é a ilustração de onde a gente está. A gente já está mais na metade do projeto. E aqui foram algumas das dificuldades que eu encontrei. E isso são coisas que eu comento com uma frequência muito grande, mas, bicho, é o que acontece direto. Então, assim, gestão de tempo é muito complicado. Até porque eu tenho um trabalho, família e outras obrigações. Então, assim, a distribuição do meu tempo é complicada. Sem contar que eu sou, assim, desorganizado com essas coisas, então muito disso é culpa minha, eu tô tentando melhorar. Essa questão da constância, disciplina, né, de praticar e produzir as coisas com constância. É muito difícil pra mim. Eu tenho um péssimo hábito de começar as coisas e deixar pela metade. Assim, nunca fui perfeccionista, graças a Deus, eu acho que nunca serei. Mas assim, bicho, mesmo assim, mesmo sendo uma coisa que eu gosto muito, é muito foda conseguir fazer isso constantemente, assim, tipo, até engrenar as coisas demora muito. E, e eu tive, assim, picos e eu também tive declínios muito grandes. Então, assim, tiveram épocas que eu consegui fazer muita coisa corrida, assim,
e consegui, eu gostava do que eu estava fazendo. E outras épocas acabava demorando mais, eu não gostava muito do que estava sendo produzido, e eu acabava ficando meio desanimado e tal, mas a insistência tá me ajudando a conseguir ter um pouco mais essa disciplina. E eu vou falar um pouquinho mais da prática também pra frente, porque, meu Deus do céu, é muito difícil você conseguir estudar sem praticar as coisas. Mas, enfim. Então, assim, estudar e produzir as coisas em paralelo também é muito complicado. E pra quem já acompanha aqui desde o começo, eu sei pouquíssimo do que eu venho trazer pra vocês, mas eu tô estudando em paralelo, então tem coisas que eu aprendo e eu vou fazendo meio que a toque de caixa. E eu vou aprendendo no caminho. E assim, como eu não tô fazendo um tutorial, não tô vendendo curso pra ninguém, eu tô mostrando aqui a dificuldade e a diversão também que é fazer isso. Porque, vou falar muito a verdade, cara, é muito divertido. Até a parte ruim, até esses processos mais complicados, eles são muito legais. Porque, eu não sei, pra outros nerdolas assim como eu sempre tive essa curiosidade de entender, né, como que os jogos são feitos. Então, quando você vai mexendo nos elementos separados dele, você consegue juntar as partes, porra, é muito massa. É muito, muito massa. Mas também é muito difícil. Eu achava que iam ter etapas que iam ser muito mais fáceis. E me enganei. Porque a única experiência que eu tenho de tudo que eu trouxe aqui pra vocês é ilustração, né? A parte ali mais visual e tal, porque eu já peguei uns freela de ilustrador, eu rabisco todos os dias, basicamente e tal. E mesmo assim, eu fiquei com o rabo preso ali, porque eu tentei, né, fazer um negócio muito maior do que eu acabei conseguindo entregar, inclusive. Que também fala um pouco desse atingir o escopo inicial, porque eu tinha visualizado um projeto maior, eu fui diminuindo ele, eu fui ajustando à medida que a gente foi caminhando, porque não ia dar pra fazer todas as coisas. Então, terminando isso aqui, boto numa gavetinha ali, depois que eu tiver mais apto, eu consigo voltar aqui e fazer ele melhor. Mas eu vou levar isso muito a sério e eu vou fazer eventualmente ele funcionar melhor do que vai estar funcionando agora, eu garanto, porque agora é casa da mãe Joana. E ali, né, o quarto que eu pulei, né, o equilíbrio com o cronograma do trabalho fala muito com a gestão do tempo, especialmente porque eu trabalho com consultoria, então às vezes eu tenho que ter uma disponibilidade diferente dependendo do cliente e tal. Então isso daí complicou um pouquinho mais a minha vida durante uma época que eu achei que, as últimas semanas inclusive, eu achei que eu teria um pouco mais de tempo livre. Acabou que eu tive que correr atrás de material para o cliente. E, enfim, é meio difícil manter esse equilíbrio. E até também, voltando ali na questão de praticar e produzir, enfim, né, de estudar as coisas, eu tô focando muito meus esforços de estudo aqui, nesse projeto, mas ainda tenho que estudar coisa pra caralho para o meu trabalho. Então, é meio difícil balancear todas as coisas. Mas, enfim, é o que tem pra hoje. E uma coisa que aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho melhor, a quantidade de ferramentas é meio foda também, porque é bastante coisa diferente. E até no meu trabalho eu também tem bastante ferramenta diferente. E às vezes eu vejo que eu tento usar atalhos de uma ferramenta em outra, e até no meu trabalho também. E, meu irmão, é foda. É foda. Então já tô trocando os pontos aqui, tá zoado. Mas enfim, mas tá muito divertido, tá muito legal, tô gostando pra caramba desse processo. E aqui eu vou trazer pra vocês um pouco da ferramenta, deixa eu desligar aqui de novo. Em cada uma dos eixos que a gente tem ali, eu uso algumas ferramentas distintas. Algumas delas são para estudar, algumas delas são para produzir o conteúdo aqui mesmo. Eu não coloquei o eixo de narrativa porque não precisa, é o Word pronto. Mas assim, ali para especialmente para desenho, eu uso Photoshop, Sketchbook Pro e Procreate. O Procreate eu tenho um tablet que às vezes eu não estou em casa, eu estou em outro lugar que eu consigo rabiscar alguma coisa, eu uso ele para isso. Não gosto tanto assim porque eu ainda não me familiarizei a usar essa ferramenta. Sketchbook Pro e Photoshop são basicamente para a mesma coisa, apesar de que o Photoshop tem mais opções de edição. Mas eu gosto muito do Sketchbook, apesar de eu ter tido problemas com ele. Mas enfim, então são os dois que eu uso oficialmente. E o Blender é o que eu uso aqui para fazer o 3D, a animação, o rigging e tudo mais. Tudo que tiver relacionado a 3D, eu estou usando o Blender. Já ali na parte mais dos sistemas, né, da programação do jogo mesmo. Eu uso o VS Code, Visual Studio Code. Em Unity, eu estou aprendendo C Sharp. E em Godot, que eu também tinha comentado ali atrás, que eu ia dar uma palhinha disso, é GDScript. Eu, na realidade, comecei a me envolver um pouquinho mais com game design por conta do Godot,
porque no meu trabalho eu tinha aprendido Python e a linguagem é meio parecida. E eu estava tentando usar essa ferramenta. Até hoje eu tento mexer um pouquinho nela. Ela cada vez está ficando melhor, mas ela ainda tem algumas limitações e eu não me habituei muito com os recursos visuais dela. E o Unity é muito mais acessível e é o que eu estou usando e é o que o projeto vai ser realizado. Mas para vocês também verem, né, que como no último vídeo eu também comentei, tem mais coisa por baixo dos panos do que eu trago aqui para vocês. Quando estiver fazendo o projeto real, oficial, o de verdade mesmo, vocês vão ver mais esses projetos, vocês vão ver mais o submundo da minha rotina, mas enfim, é uma coisa que eu faço também e me ajuda no trabalho, porque eu estou praticando ali uma linguagem de programação muito próxima do que eu uso no meu trabalho também, então é meio que tentar matar dois pássaros com uma cajadada só. Ali para áudio e música, que ainda não chegamos nesse ponto, FL Studio e Ableton. São duas ferramentas que eu uso. Ableton é mais para estudar mesmo e tentar aprender. Admito que eu não consegui mexer muito nelas, porque eu estou mais dedicado ali nas vertentes do visual e da programação agora. Mas como eu quero também fazer essa parte aqui desse projeto, eu tenho que ter essa distinção. Então não sei se elas ainda vão ser as ferramentas que vão ser utilizadas até o final do projeto. E ainda para a criação do conteúdo, né? Que a criação do conteúdo aqui eu uso o OBS e o CapCut. Então, é isso. É coisa pra cacete. Tenho familiaridade com pouquíssimas delas. Então, assim, ao toque que eu tento aprender as coisas aqui com vocês, eu ainda tenho que fazer um pouco disso daqui. E até nisso do OBS, eu tô pensando em começar a fazer mais lives com mais frequência. Eu quero ver se eu consigo fazer, tipo, segunda, quarta e sexta. E eu tava pensando, até se vocês quiserem dar a opinião de vocês, fazer, tipo, todo dia um tema específico. Tinha uma época que eu jogava Dota com meus amigos e a gente tinha um negócio chamado Segunda da Ciência, que era assim, a gente podia fazer qualquer merda no jogo que era pra testar. Qualquer coisa, podia estar completamente errado, mas a gente tinha essa liberdade de fazer. Então eu pensei em resgatar a Segunda da Ciência, e eu ainda não sei o que eu faria na quarta e na sexta, não sei, quarta corporativa, sei lá que porra. Mas enfim, eu ainda vou pensar nisso melhor e eu trago pra vocês quando a ideia estiver mais lapidada, mas eu estou aberto a sugestões. E eu tenho algum bocado de arrombado, um bocado de amigo que tá disposto a jogar e fazer essas coisas comigo, então gente tem pra fazer isso acontecer. Mas enfim. Aí agora voltando, né, pro tema principal aqui do vídeo de hoje, aprendizado, que também é muito importante, não é só de derrota que a gente vive, né? A gente aprende as coisas também, em tese. Então, eu comentei também ali na questão das dificuldades, que pra mim foi uma certa facilidade pelo fato de eu não ser perfeccionista. Antes feito do que perfeito. Isso é um conselho que eu recebi há anos atrás de um amigo meu. E assim, super concordo com isso. É melhor ter uma coisa, pode estar pelas coxas, mas tem alguma coisa do que ter o ideal e ficar imaginando, um negócio utópico. Isso eu não gosto. Então, querendo ou não, no final desse período aqui a gente vai ter um jogo. Pode ser uma bosta, pode não funcionar, mas vai ter. Então, é isso. Por isso que eu comentei também que, indiferente do resultado que tenha no final, eu quero deixar isso de molho para ir otimizando e aprimorando, né, as minhas habilidades e voltar para ele quando eu estiver mais apto e fazer exatamente a visão que eu tinha disso. Então, por isso que eu estou tentando deixar isso bem documentado. E até para ter uma... É bom para ter uma régua, para ter um nivelamento bom para quando começar o projeto de fato, porque eu tô indo fazer a viagem, eu vou encontrar as coisas lá, eu vou passar, sei lá, acho que 2 meses lá, e durante esse período eu não vou conseguir estudar muito, eu não vou conseguir mexer muito com essas coisas, vai ser mais gerando conteúdo de lá, mas eu já sei mais ou menos em que pé que eu tô, eu já sei que em ilustração, que eu achei que eu ia dominar, eu tomei um sacode, em 3D, que eu não tinha muita familiaridade, tiveram etapas que foram relativamente fáceis, então, tá me ajudando a ter esse entendimento melhor. E quando eu for fazer o conteúdo de fato, eu sei o que eu preciso melhorar, eu sei o que eu preciso focar os meus esforços, tanto no aprender quanto no fazer, né? Organização é o fator mais importante, sem nem sombra de dúvidas. E o problema é que eu sou extremamente desorganizado com questão de tempo, assim. Como tem muita coisa que eu quero fazer e tem muita coisa que eu estou fazendo, é difícil conseguir organizar cada uma delas. E eu acho que já teve um vídeo que eu comentei que agora, como tem um prazo muito curto, eu estou tentando fazer todas as coisas em paralelo, que é bem difícil. Mas é meio que o meu modus operandi, eu já tenho um hábito de fazer isso,
e acho que é até por isso que eu faço tudo meio que pela metade. Mas eu acho que o ideal seria fazer tudo mais compactado, sabe? Termina uma etapa, vai para a próxima. Termina essa etapa, vai para a próxima. De conseguir lidar com as coisas mais separadas, porque às vezes mistura, às vezes confunde. E, enfim, é uma coisa que eu percebi e eu tenho que melhorar. Estudar sem prática não dá resultado nenhum, então eu tenho bastante fundamento teórico. Tem muita coisa assim que eu consigo conversar com muitos especialistas de N assuntos, mas eu não tinha muito hábito de praticar as coisas. Então, agora eu estou fazendo esse esforço um pouquinho maior de mexer mesmo, botar a mão na massa e perceber que, cara, na teoria é tudo muito bonito, é tudo muito legal, só que quando você vai botar na prática, tudo dá errado, o negócio não conecta com o outro, o negócio não funciona. Então, assim, é uma dificuldade muito grande que eu tive e é um policiamento constante que eu tenho que fazer. E eu percebi também uma coisa, que se eu estudo um conteúdo, qualquer ele que seja, não sei se tem mais alguém que é assim, e eu não pratico, eu não fico vendo ele com uma certa frequência, cara, dá 2, 3 semanas eu esqueci tudo. Então, eu tô tentando muito, eu tô me esforçando bastante para estar o tempo inteiro, e até por isso que eu tô fazendo tudo meio em paralelo, mexendo com as coisas. De tá, tipo, o tempo inteiro eu tô mexendo com alguma dessas coisas para não perder o pouco que eu adquiri. Apesar de que teve algumas ferramentas, algumas coisas que eu aprendi bastante nesse período de tempo. Mas até porque eu me esforcei mais nelas, ou tive mais dificuldade, enfim. Enfim, então acho que isso daqui foi um dos maiores aprendizados que eu tive. Não adianta só ficar olhando para a tela do YouTube, vendo um tutorial, vendo um curso que eu fiz e não praticar isso daí. Tem que praticar, tem que fazer as coisas, tem que desovar, senão não aprende. E a outra coisa também que já foi falada aqui é complexidade, né? Se tem uma coisa que é muito grande, que é muito complexa, que é muito difícil, o esquema é dividir ela em coisas menores. Que foi o que eu fiz ali nos eixos quando eu mostrei para vocês inicialmente. Que, tem a arte visual. A arte visual é coisa pra caralho. Vamos reduzir ela em menos. Eu até poderia ter quebrado mais ainda os conteúdos e talvez me ajudasse mais. Mas eu achei que ali ficou numa medida boa. E às vezes, quando eu tinha muita dificuldade, por exemplo, o 3D, foi uma coisa que eu empaquei em algumas etapas do 3D. E ao invés de trazer o 3D pronto para vocês aqui, eu trouxe ele meio quebrado. Uma hora eu tava vendo material, uma hora eu tava vendo rigging, uma hora eu tava vendo, sabe? Então, eu consegui ter essa distinção que é melhor diminuir as coisas, porque se só ficar encavalando tudo assim, dá zica. Mas, enfim, eu acho que por hoje é isso. Próximo vídeo, de fato, real oficial, vamos estar mexendo aí com sistemas. Dessa vez eu não fiz um vídeo só pra enrolar, não. Foi porque eu não quis encavalar os dois conteúdos juntos, porque eu acho que vai dar ruim. E isso também, questão de cronograma, eu tenho dificuldade em gerir o tempo. Então eu nunca sei quando terminar um vídeo. Mas é isso, vou terminar aqui agora. Foda-se. Gente, muito obrigado de novo. Tamo junto. Até a próxima. Falou, valeu.